Olá, pessoas queridas, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês no Domingo com Mantras. A Vânia Borges e eu, Ana Thomas, demos início ao Domingo com Mantras após fazermos um curso de sânscrito para mantras com o Devananda. Nos apaixonamos pelo som dos mantras e hoje estamos aqui com o nosso convidado, Devananda Deva, que vai falar, vou apresentá-lo, falar um pouquinho sobre a pessoa do Devananda. Ele foi monge eremita por anos. Devananda Deva residiu em Siridharan, na Índia, Mayapur, por 12 anos. Ele é um Jyotisha, que significa astrólogo védico, e é pesquisador do conhecimento védico há 25 anos. E o tema que ele vai abordar hoje é o que é a iniciação espiritual na tradição védica e como receber os mantras de um mestre autêntico. Então, muito bem-vindo, Devananda, passo a palavra, querido. Muito boa noite a todos, namastê. Nós temos algumas pessoas aí na sala, deixa eu ver se algumas eu já conheço, né? Que aqui é a Bianca Moro, tem alguns apenas com nome, né? Mas a Márcia Regina, a Cláudia Grander, eu acho que a Gabriela Machado, se eu não me engano, talvez, a Vânia, né? Nossa querida Vânia, a Ana Thomas, a anfitriã. As demais eu talvez não conheça, talvez seja a primeira vez que a gente esteja se vendo, né? É muito prazer em estar aqui com vocês e será, né, assim, um prazer realmente poder compartilhar com vocês aí alguns, né, vestígios do conhecimento védico. Eu não sei se vocês gostariam iniciar, né? Tem aqui o Flávio, a Daniela Pimentel, né? Outras pessoas mais que estão entrando aí, a Valci Ribeiro. Então, eu não sei se vocês gostariam de propor alguma pergunta inicial, ou eu posso fazer a dissertação e dar um espaço para comentários, né, perguntas no final. O que você deseja, como vocês desejam que seja, Ana e Vânia? O meu som está ok? Devananda, a gente tem feito sempre assim, né? Você tem a palavra e depois, no final, a gente sempre deixa um tempinho para perguntas e respostas. Se tiver alguma dúvida, né? Tá bom, muito bem. Ok. Ok. Bom, nós vamos falar então do mestre espiritual, certo? Então eu quero propor a vocês um mantra de reverência ao mestre. Esse mantra de reverência ao mestre, ele é uma chave, né, uma senha que assim abre aí ou ativa ou dá ignição ao Ajna Chakra. Esse mantra está conectado com o Ajna Chakra e ele tem a função de potencializar a nossa inteligência ou liberar espaço, né, na nossa memória RAM para poder absorver conhecimento superior. Os conhecimentos do mestre são conhecimentos superiores, que têm a tendência de nos elevar. A palavra em sânscrito, mestre, significa guru. E a palavra guru significa, no sentido, pesado, tá? O centro de gravidade. O que quer dizer que a compreensão que o mestre tem acerca do sentido objetivo da existência, ou acerca dos motivos pelos quais há a existência, ou deve haver a existência, e o sentido do porquê isso estar aí, né, a existência em si, como princípio ativo, devido a essa compreensão qualificada, ele pode nutrir outros buscadores ou outras almas em órbita nesse objetivo. Então, isso é o sentido da palavra guru, que significa aquele que tem uma compreensão da verdade absoluta, que tem condições de gerir ou nutrir outras almas que estão
em busca dessa mesma condição de realização espiritual, tá? Então, eu gostaria de propor para vocês isso daí. Eu vou só resolver um detalhe aqui em um segundo e retorno, tá? Enquanto o Devananda está se preparando, eu agradeço as pessoas que entraram aqui depois, que chegaram aqui mais tarde. É um prazer muito grande ver a sala com tantos participantes. Devananda de volta. Muito bem. Então, como eu disse, né, eu gostaria de propor a vocês esse mantra. Se for possível, nesse momento, poderíamos abrir as câmeras por um segundo apenas para entoar o mantra e, na sequência, você pode novamente fechar a sua câmera, tá bem? Muito bem. Sempre que nós vamos fazer contato com o mestre, ou sempre que nós vamos interagir com esse princípio, a atitude de reverência, segundo os protocolos védicos, sugerem que o aprendiz ou aquele que busca essa interação, essa assimilação do conteúdo, deve então oferecer, primeiramente, reverências ao mestre. Então, é isso que nós vamos fazer. O mestre é um princípio, tá? É como mãe. Mãe é um princípio. Mãe pode ser... O pai pode ser uma mãe, tá? O tio pode ser uma mãe, a mãe pode ser uma mãe, sabe? O princípio mãe é absoluto e não depende da forma física em que ele se manifesta. Existem muitos pais que são verdadeiras mães, como, por exemplo, Jesus, São Francisco de Assis, Chico Xavier, né? São arquétipos masculinos, mas a natureza é feminina, que é o quê? Maternal. Então, a gente observa que o princípio mãe é absoluto e não depende necessariamente da forma física em que esse princípio está reservado. Tá? Então, o princípio mestre também é absoluto e ele pode manifestar-se em diferentes formas e ele não depende de que seja necessariamente de uma etnia ou de uma raça específica ou de uma sociedade específica, tá? Então, é só para a gente lembrar que nós estamos oferecendo uma reverência, não é a mim, tá? Necessariamente, não é isso que eu estou pedindo de vocês, nós vamos fazer uma reverência ao princípio, que é o mestre. Então, hoje eu vou representar os mestres védicos, mas nós oferecemos reverências ao princípio, que é o mestre, aquele que transmite conhecimento, tá bem? Então, por favor, vou pedir que você, se você tiver um copo de água aí com você, é melhor, tá bom? Mas eu vou pedir que você, então, observe um minuto de silêncio, por favor. Muito bem. Se você desejar, pode fazer esse mudra de reverências. Eu vou entoar o mantra e vocês podem apenas ouvir na primeira instância. Se depois quiserem me acompanhar, eu vou então entoar lentamente, gradualmente, para que você possa também aí entoar o mantra, tá? Eu vou primeiramente entoar sozinho. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Aqueles que quiserem, por favor, repitam comigo. Om. Magyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Tradução.
Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é repleta de letargia e esquecimento do sentido objetivo da vida humana, o mestre espiritual está bondosamente abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual que é compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada, está presa ao ciclo do samsara, os repetidos nascimentos e mortes, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração repleto de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Muito bem, abra os olhos, aqueles que tiverem, por favor, beba água. Muito bem, então, eu vou pedir que a Vânia, por favor, ou a Ana, repita novamente o tema que vai nos nortear, então, hoje à noite. O que é a iniciação espiritual na tradição védica e como receber os mantras de um mestre autêntico? Muito bem. Primeiramente, a técnica de iniciação espiritual, o que significa a iniciação em si? O que é a iniciação? Em termos sânscrito, a palavra iniciação chama-se diksha. Diksha, tá? A raiz é a palavra, a raiz em sânscrito dik, que significa o drish, que vem de visão, tá? Drishtva, que significa ver. Por exemplo, quando você vai a um templo na Índia, eles vão falar assim, darshan, darshan, que significa visão ou revelação. Tem até um incenso no Brasil, chama-se darshan. Não sei se você já ouviram essa expressão darshan ou darshana. Quem foi para a Índia já deve ter ouvido isso muito, né? Quem tem mestres indianos, nós vamos tomar um darshana do Gurudeva, ok? Isso significa ter uma visão espiritual. Darshan é a mesma raiz de Diksha. Quando, por exemplo, nós temos a sequência Ishana, ou Diksha, ou Darshana, Diksha Isha. Essa palavra Isha, que significa o Senhor, né? Então, nós temos Isha Avatar, ou seja, vindo do Senhor, ou Isha Deva, né, que significa enviado divino, Senhor divino, ou Senhor Supremo, Isha. Às vezes, nós temos a expressão Jagadisha, Jagad, o universo, Isha, o Senhor. Os árabes chamam Jesus de Ishana, né? Ou Yeshua, que significa descendente de Deus. Então, Ishana, ou Isha, significa o Senhor, e Diksha, que significa aquele que decidiu compreender o Senhor. Tá? Então, aquele que decidiu entender o absoluto, aquele que tomou a decisão de fazer o caminho que o levará até a ter uma visão, ou um darshana do absoluto, ou do Criador, o idealizador desse assim chamado mundo material, né? Que nós temos o hábito de chamar de o mundo material, né? Assim, a nomenclatura utilizada, né? O mundo material. Em termos sânscrito, não se menciona o mundo material, porque para você falar o mundo material, primeiro você teria que demonstrar que a matéria é possível. E do ponto de vista tanto da matemática contemporânea, quanto da física de partículas, ou até mesmo a física teórica, a ideia de um assim chamado mundo material é uma ideia obsoleta que ficou mais ou menos um fóssil, né, conceitual atualmente.
os cientistas contemporâneos não tratam do mundo material como sendo... o conceito de matéria, por exemplo, se tornou obsoleto. Nós temos o conceito atual de simulação, ou hipótese de realidade, ou de projeção holográfica. Esses são os termos atuais para definir aquilo que nós chamamos de realidade, né? Então, aqueles que estão acostumados com matemática contemporânea ou que gostam de ouvir sobre física teórica, baseados na ideia de teoria de cordas ou na ideia de física quântica, mas não no sentido de física quântica esotérica, que é utilizada como termos abstratos, mas é física quântica aplicada no sentido da verificação da natureza da matéria. Então, aqueles que estão acostumados com esses termos sabem, né, que a ideia de matéria é obsoleta, é uma ideia que ficou para trás. Então, a gente não tem mais essa definição de matéria. Então, dizer o mundo material é um conceito relativamente obsoleto. Você teria que primeiro demonstrar que a matéria é possível para só então mencionar o mundo material. Então, em sânscrito, que é uma língua que define aquilo que é realidade, não se diz mundo material, se diz jagat, que significa a simulação. Jagat significa assim, os mundos visíveis. Jagat, não se fala mundo material. Em sânscrito não se diz matéria. Por exemplo, esse termo matéria, né, é um termo que vem do conceito de matrix. Tudo bem que vem do conceito de matrika, que é uma palavra em sânscrito que os gregos tomaram por empréstimo e transformaram isso em matrix. Mas que é mater, né, de matrix. Mas o termo matéria é um termo ocidental, cunhado pelos gregos, né, emprestado pelos romanos, que depois se espalhou pelo Ocidente, etc. Mas em sânscrito não há esse conceito de matéria. Esse conceito de matéria não existe em sânscrito. Na linguagem original se chama isso de Shakti, que significa energia do absoluto, tá? E aquilo que nós chamamos de Deus, por exemplo, o termo Deus, né, é um termo ocidental criado pelos gregos também, os gregos, né, que são os que propagam o conhecimento. A ideia de Deus vem do termo Zeus, né, que significa a união de muitos Zeus. Aí você tem Deus, né? Quando você reúne todos os Zeus, aí você tem um Deus. Então, essa ideia de Deus, que vem, né, do conceito grego, não é o termo utilizado em sânscrito ou na linguagem original de onde é o conhecimento védico, né? Então, o termo para Deus em Vedas chama-se Bhagavan, ou seja, o possuidor das energias, o senhor das energias, a fonte das energias, Bhagavan, o possuidor de opulências, o criador das energias, a fonte das energias. E a Shakti, existem 3 tipos de Shakti, que é a Antar Shakti, Bahir Shakti e Tatashta Shakti. São 3 Shaktis, ou potências do absoluto. Tá? Então, essas Shaktis é a Shakti interna, que diz respeito à transcendência absoluta, a Shakti marginal, que é a intermediária, que compõe as divas, que são as entidades vivas, nós, e tem a Bahir Shakti, que é a Shakti externa, que é a potência chamada ilusória, ou Maya, o que normalmente as pessoas comuns chamam de mundo material ou de matéria. Os rishis, os representantes do conhecimento védico, chamam disso de Bahir Shakti, que significa energia externa. Não há o termo matéria, porque o termo matéria vai, então, definir que isso é real. E os Vedas não tratam dessa realidade do ponto de vista de uma realidade objetiva. Eles sempre trataram desse assunto como simulação, chama-se Maya, ou ilusão. Então, para chegar até essa sutileza de conceito, é necessário que a pessoa, o estudante, tenha um orientador qualificado que consiga transmitir essa ideia, né? Atualmente, está muito fácil transmitir essa ideia, porque nós temos metáforas equivalentes. Por exemplo, a matemática contemporânea facilita muito, porque os sábios matemáticos já definem a energia como uma criptografia, ou seja, basicamente um aplicativo. A matemática em si é um aplicativo, né? E ele é um aplicativo virtual, porém é pragmático, porque com matemática nós fazemos tudo o que precisamos, funciona muito bem,
Mas aí onde está a matemática? Cadê? Né? É um aplicativo, é realidade virtual. Então, essa realidade virtual, ela é utilizada, né, o ser, assim chamado, né, as descobertas, né, o que se menciona, descobriu a matemática. Na verdade, o cérebro faz o download do aplicativo e passa a utilizar o aplicativo e se desenvolve o aplicativo no tempo, e isso chama-se a evolução da matemática, que é o desenvolvimento do aplicativo em relação ao processador, que é o cérebro humano. Mas o aplicativo, que é a matemática, é anterior, né, à própria humanidade e é possivelmente posterior também. A matemática é um aplicativo que gera o assim chamado mundo material, que é o Jagat, né, a manifestação. Então, uma criptografia inicial, e os matemáticos, os sábios da matemática já identificaram, né, através do sistema chamado Sankhya Yoga, que é basicamente a dissecação da matéria, cortando a matéria em pedacinhos, utilizando-se para isso de química, física e equipamentos, eles conseguiram definir que, na verdade, a base do que nós chamamos de matéria na verdade, é uma criptografia, é fundamentada em matemática, que, desacelerada no tempo, adquire massa. É basicamente a fórmula do professor Einstein, né? É da relatividade geral, que é mc², que é energia e massa, são simultâneas, são adjetivos entre si. Só que, levado ao extremo, você pode aplicar esse princípio para todo o universo, então você tem aí uma simulação de realidade. Então, é assim que os Vedas tratam o assim chamado mundo material como uma simulação de realidade, e a palavra para isso, mais conhecida, é Maya. Bom, então, devido ao avanço da matemática e, por exemplo, óculos de realidade virtual, smartphones e todo esse sistema de tecnologia que nós temos atualmente, fica muito fácil produzir metáforas para fazer uma comparação entre o conhecimento védico e o conhecimento obsoleto da ideia de que o mundo material é uma realidade objetiva. Tá? Então, essa sutileza, para perceber essa diferença, é preciso que haja um técnico de conhecimento capacitado para fazer essa curva, essa transição entre a ilusão, que vai definir aquilo que você olha no espelho como realidade, da simulação, que é o conceito de entendimento de como é que funciona o processo da criação do assim chamado mundo material. Isso é, basicamente, a responsabilidade do mestre védico. Ele tem que tirar você da ilusão e colocar você diante do conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer isso te dando uma alternativa como consequência, o que acontece depois que você entende isso. Tá? A primeira etapa é entender a diferença entre ilusão e realidade. Tá? E entender o que é Maya é a primeira etapa do processo de conhecimento. Tá? Então, o mestre védico, primeiro, ele vai desconstruir a sua ideia de realidade. Ele vai colocar você diante do espelho e vai demonstrar que essa assim chamada visão que você está tendo é uma projeção funcional, didática e tem uma função terapêutica. A durabilidade média dessa função terapêutica é 70 a 100 anos na forma humana. Então, você tem esse tempo suficiente para equacionar o que está em andamento e, se você conseguir realizar a operação, passa para as próximas fases. Se não, retorna a nascer como seres humanos. A desvantagem de nascer como seres humanos é que você sempre olha ao redor e você vai ver muitos hospitais, toaletes e farmácias. Isso não é muito bom. Então, o jogador que nasce num ambiente assim é considerado, dentro das definições de séries ou nomenclaturas védicas, como kanishtas. Kanishta significa neófitos. Madhyama significa aqueles que têm conhecimento, mas ainda não têm maturidade suficiente para definir o que é conhecimento e ilusão, mas já tem desenvolvimento de conhecimento. E o Tamas significa aquele que já entendeu o sentido objetivo da vida, já compreendeu a diferença entre realidade e simulação e entende a motivação do idealizador para projetar essa simulação e formar uma simbiose entre almas e simulação. Então, esse conhecimento técnico, ele está descrito nos Vedas há mais ou menos, registrado há mais de 5.000 anos, mas ele remonta a mais que isso. E os sábios védicos são chamados rishis. Rish é Isha, que significa o Senhor, e Rishis significa aqueles que são amigos do Supremo. Ou seja, aqueles que compreendem
a motivação do Criador, a motivação do Supremo para gerar essa simulação e cooperam com o Supremo, auxiliando as outras almas a compreender o caminho da evolução, o caminho da ascensão, o caminho da liberação. Chama-se moksha. Ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Ok. Bom, então, o mestre autêntico, védico, nós estamos falando como receber o mantra de um mestre autêntico. Então, o mestre autêntico, ele sempre terá em si uma responsabilidade, liberar o discípulo da condição de ignorância, que faz com que ele renasça como ser humano, na forma humana. As formas humanas, elas são decadentes, ou seja, elas decaem, tá? Elas decaem, a média do decaimento da forma humana é de 70 a 100 anos. Por quê? Como a forma humana ela é fundamentada num tipo de matemática rudimentar, que na ponta final culmina em carbono, predomina carbono, e o carbono é um elemento que decai com a ação do tempo, ele se deteriora com a ação do tempo. Só que na forma humana, ele decai muito rápido, porque a forma humana exige água para processar e metabolizar os elementos químicos que dão sustentabilidade à forma humana. O carbono, em contato com a água, se deteriora com muita rapidez. Então, basicamente, aquilo que nós chamamos de crescimento e decrescimento e decaimento são as moléculas de carbono se substituindo para sobreviver ou para superar o decaimento da dissolução que a água produz. O elemento água é um solvente natural. Então, esse solvente natural, ele dissolve as moléculas de carbono. Então, elas precisam se reproduzir com muita rapidez para não sucumbir. E essa reprodução acelerada das moléculas de carbono nós chamamos de crescimento. Então, isso tem um certo limite de ação. Quando chega ali por volta dos 30, 35 anos, ele passa, então, a decair. Ele vai perdendo a força de reprodutividade e vai decaindo. Esse decaimento das moléculas de carbono, da capacidade de reprodução, nós chamamos isso de envelhecimento. E quando, então, o limite extremo é alcançado, nós chamamos isso de morte, que é quando o elemento água consegue, então, mostrar a sua superioridade e dissolve a capacidade das moléculas de carbono de se manterem unificadas. A isso nós chamamos de morte, tecnicamente. Tá? Agora, o jogador, ou seja, o ator, a atriz que vive esse avatar, ele tem um roteiro. Tá? Esse roteiro, esse script, ele está, então, descrito no chamado Kundalini, que significa o mapa astral. Tá? Então, cada um de vocês tem, como atores e atrizes, vivendo os seus papéis, né, seus avatars, suas formas humanas, tem aí essa média de 70 a 100 anos para decodificar esse mistério que é a existência, né? Como certa vez a Maria Bethânia cantou, né? Existimos, a que será que isso destina? Né? Quem conhece essa canção da Maria Bethânia? Existimos, a que será que isso destina? E termina em Cajuína, em Teresina. A canção, a música dela termina numa cajuína, que é um refrigerante feito de caju, lá em Teresina. Porque, afinal de contas, ninguém explicou nada. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é tomar uma cajuína e relaxar. Essa é a teoria da Maria Bethânia. Né? De repente, funcionou, né, para ela. Só que o que acontece? Um paliativo não é uma solução eficaz, só é uma solução eficiente. Existe uma diferença entre eficaz e eficiente. Por exemplo, um ladrão é eficiente. Ele rouba com eficiência. Mas ele não é eficaz por quê? Porque ele deixa um problema para trás, para outra pessoa. Tá? Então, isso não é eficácia. Eficácia é quando o assunto é resolvido e é bom para todo mundo. Então, assim, um paliativo não é eficaz, porque você pode resolver a coisa momentaneamente e, no final das contas, você ter ali uma surpresa desagradável. Então, isso é apenas eficiência, não é eficácia. E, nesse caso, essa ineficiência que nós utilizamos para poder, diante dessa crise existencial, por que nós existimos? Qual é a função disso? Como que surgiu esse fenômeno? Afinal de contas, agora, eu estou aqui com esse problema para resolver
E cadê? Não me ensinaram na escola, você não me ensinou na minha escola, e agora tenho essa questão para resolver, eu existo, e eu quero saber o motivo disso, e onde é que está a resposta para isso. Então, essa crise existencial é a questão, o enigma que o jogador tem que resolver, e no período curto de 70 a 100 anos. Lembra do programa do Faustão, o Se Vira nos 30? Não tinha? Quem lembra disso daí? Né? Ele dava lá uns objetos, o tempo disponível, e a pessoa tinha 30 segundos para mostrar a habilidade que ela tinha. Então, chamava Se Vira nos 30. Não sei se vocês se lembram disso daí. Eu gostava porque é criativo, as pessoas mostravam a criatividade nesse momento, né? Então, você tem um Se Vira nos 70 aí, né? Você tenta, tenta, tenta. E se você não conseguir, você senta. É assim que o pessoal faz, né? Você tenta, tenta, tenta. Se não conseguir, você senta, né? É assim que o pessoal faz. É a técnica do paliativo. Os rishis chamam isso de a técnica do coelho na floresta, ou Bakanda Nyaya. Bakanda Nyaya. A técnica do coelho na floresta. É assim. O coelho está fugindo da raposa. Ele não consegue um buraco para se esconder, um arbusto. Então, o que ele faz? Ele para de correr. Vira uma bolinha, né? Fica uma bolinha bem fechadinha, com as orelhinhas, e não vê mais a raposa. Então, porque ele não vê mais a raposa, ele conclui que o problema desapareceu. É a mesma que o avestruz faz, né? Talvez. Só que no caso desse coelho específico, né? Ele tem a sensação de que o problema desapareceu. Então, ele relaxa. E o ritmo dos batimentos cardíacos desacelera e ele fica, então, quase como se ele tivesse morto. Muitos animais usam essa técnica, faz de conta que morreu, né? Tem muita gente que se faz de morto, né? Mas esse bichinho faz essa técnica, então a raposa vem, eventualmente come. Então, essa técnica nós utilizamos. Nós estamos diante desse problema e nós não sabemos como resolver o problema. E a técnica que nós utilizamos é nos distrair com a vida. Passear, viajar na Europa, né, depois de aposentado, jogar a dama no parque lá e tal, de repente fazer um cruzeiro, alguma coisa assim, para se distrair. Porque, afinal de contas, isso relaxa. Só que o que acontece? O tempo vem e devora o ser. Então, ele recomeça tudo novamente como um ser humano. Recomeçar como ser humano tem as desvantagens, como eu disse. Tem muitos toaletes nesse mundo. Isso significa produção de resíduos, e ter um corpo que produz resíduos não é adequado para uma pessoa, vamos dizer assim, educada. Tem muitos hospitais, isso quer dizer que os corpos dá problemas com facilidade, né? E também tem muitas farmácias, o que quer dizer que necessita de muitas drogas para se manter estável. Isso não é bom, causa ansiedades e medos. Essa situação dá ansiedades e medos. Então, quando uma pessoa entende essa situação em que ela está, e ela então chega à seguinte conclusão: se eu quisesse resolver o assunto, e se eu não conseguisse resolver o assunto, qual seria a minha alternativa? Buscar um técnico. Então, se você tem um problema no computador e você não consegue resolver, o que você faz? Leva o computador a um técnico. Então, a alma condicionada na sua evolução, quando pensa assim: se eu quisesse resolver o problema da minha angústia existencial, o que eu faria? Bom, buscaria conhecer, saber daqueles que resolveram esse problema, qual seria a solução. Então, existem alguns proponentes que se colocam à disposição para resolver os problemas. Então, tem os filósofos, né? Tem aí os artistas, enfim. E, dentre essa classe de pessoas que se propõem a dar uma definição de realidade, estão os chamados gurus, que são os representantes do conhecimento védico. Algumas almas afortunadas conseguem, então, aproximarem-se de um guru autêntico, um mestre espiritual realizado com conhecimento suficiente a ponto de libertar você da condição da ignorância existencial que te obriga a renascer novamente como ser humano. Ou seja, o guru, então, pode nos libertar da nossa ignorância. Por isso que se diz Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya. Shalaka é um instrumento que é utilizado pelos médicos para fazer cirurgias de cataratas, né? A lâmina que é utilizada para fazer a raspagem da cataratas é chamado shalaka, é um instrumento médico. Então, o shalaka, ele vai tirar a cataratas e a pessoa vai poder enxergar claramente. Gyanan significa conhecimento. Jana,
nascer, renascer com conhecimento, shalaka. Quer dizer que com o conhecimento, o mestre espiritual faz uma limpeza nos olhos e produz, então, capacidade para o aprendiz de ver. Então, ele janam, renasce, né? Então, ele tem um nascimento, ok? Um renascimento. Então, ele é chamado de Dvija Bandhu. Bandhu significa... Dvija, não, Bandhu não, só Dvija. Dvija Jamna, que significa 2 vezes nascido. Então, ele é comparado a um pássaro. O pássaro nasce primeiro do ovo e depois ele nasce do ovo. Ele nasce dentro de um ovo, depois ele renasce do ovo. Ou seja, e ele voa depois que nasce do ovo. Então, o aprendiz que se depara com o mestre autêntico e aceita do mestre autêntico a iniciação espiritual, então esse aprendiz, ele está, então, recebendo uma Shakti, que é uma capacidade de assimilar os conhecimentos que o mestre tem, se o aprendiz tiver a boa vontade de esforçar-se para isso, porque o conhecimento, ele é como um sismógrafo. Se ocorre um abalo sísmico em algum lugar, o sismógrafo ele vai fazer esse movimento, ele vai registrar o movimento. Então, o interesse, o desejo e a boa vontade de aprender produz uma vibração. E essa vibração, ela é interpretada pela máquina, que é o universo. Então, a máquina, o algoritmo, a máquina vai fazer a análise do coeficiente do algoritmo produzido pelo buscador, que é o jogador, ou o aprendiz, o discípulo. Então, essa vibração, que é o interesse de aprender, é registrada. E assim, o conhecimento desce sobre o aprendiz como um download que se completa. O aprendiz tem que ser interessado e ter boa vontade. Os aprendizes que são superficiais e querem um guru apenas para ter uma decoração na vida, ou seja, eu tenho um guru, esses têm um guru, apenas isso, nada mais que isso. Não entendem o conhecimento, tá? Assim como você tem uma estatueta, tem uma roupa nova, tem um carro diferente, também pode ter um guru, tá? E se esse guru não for autêntico, ele vai ficar satisfeito com o discípulo superficial. Se ele for autêntico, ele vai ficar insatisfeito e vai provocar o aprendiz a aprender. Essa é a função de um mestre verdadeiro. Um professor apático numa sala de aula, os alunos se tornam letárgicos. Um professor incisivo, um professor interativo, ele vai provocar os alunos e vai produzir interesse no conhecimento. Eles vão ter que aprender de um jeito ou de outro, mas vão aprender. É assim que mães verdadeiras agem. As mães verdadeiras veem os filhos se tornando mal educados, mal comportados, preguiçosos, letárgicos. Elas dizem não. Não é assim, e não vai ser assim, e não vai ser assim, e pronto, acabou. É assim que mães verdadeiras agem. Mães verdadeiras não ficam vendo seus filhos se tornarem incapacitados, letárgicos, preguiçosos, um peso para a humanidade e permitem que eles continuem assim. Mães verdadeiras não são assim, mães letárgicas são assim, é diferente. Tá? E mães letárgicas, elas não são completas ainda, porque elas não entenderam que estão educando filhos para a humanidade, portanto, elas têm que fazer de uma maneira que a humanidade não receba um peso sobre ela. Tá? Então, assim que mães autênticas pensam. Eu não sei, né? Não estou assim julgando nenhuma delas. Porém, eu sei, porque eu tive uma mãe autêntica e eu sei como eu tive amigos que não tiveram mães autênticas e eu vi o resultado que deu no final. Tá? Então, assim, o guru autêntico, ele é uma mãe autêntica. Tá? No mapa astral, que é o roteiro que você vai fazer com o seu personagem, está descrito a capacidade que você tem de assimilar conhecimento verdadeiro. E se não há coeficiente suficiente, tem como dar uma calibradinha para melhorar essa capacidade. Tudo depende da boa vontade do jogador de aprender que não é vantajoso renascer como ser humano. Então, quando ele acha que não, que está tudo bem, que é uma maravilha, então não tem muito o que fazer, ele vai ter que renascer para até. Mas quando ele já percebeu que não, tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa fora da ordem, fora da nova ordem mundial, e eu, né, não me convidaram para essa festa pobre, e eu estou aqui pagando a conta, não está legal, quero sair dessa dimensão, quero sair dessa condição existencial, então esse aprendiz de boa vontade consegue assimilar conhecimento, se ele tem um guru ou mestre autêntico, porque o mestre autêntico ele vai identificar um aluno autêntico.
ele vai investir, ele vai potencializar nesse aluno autêntico. É igual um orientador de universidade. O orientador de universidade, ele identifica um gênio, ele identifica um pesquisador produtivo, ele quer. É um técnico de futebol, por exemplo, ele identifica um bom jogador, ele identifica um jogador de qualidade, ele quer aquele jogador. Entende? Então, é assim que funciona. O guru autêntico, ele identifica o discípulo de qualidade, ele quer. Pode ser que, eventualmente, ele cometa o erro, mas é um erro completamente considerável, porque é um erro na tentativa de acertar. Tá? Então, ele vai investir no discípulo autêntico. Quando ele percebe que o discípulo é letárgico, ele simplesmente ignora esse discípulo. Assim como um galho seco deve ser cortado de uma árvore para que ela seja produtiva, um discípulo letárgico deve ser ignorado. Porque se o guru faz questão de manter uma grande quantidade de discípulos só para que ele se sinta adorável na humanidade, ele é simplesmente um guru canista. Ele não é um guru autêntico. Ele é um protótipo de guru. E ele não vai liberar o discípulo. Então, todos vão renascer novamente. É como um cego guiando o outro. Não dá em nada. Ou seja, dá num buraco, e vai todo mundo para um buraco. Ok? Então, quando isso acontece, o guru autêntico diante do discípulo autêntico, essa combinação forma o novo guru autêntico. Quando o discípulo autêntico se encontra com o guru autêntico, temos aí o sucessor, ou seja, aquele que será também um guru autêntico. Tá? Um discípulo autêntico se torna um guru autêntico. Um discípulo superficial e letárgico vai ser o próximo enganador, um próximo assim chamado mestre, que na verdade o que ele quer é ser auto-adorado por pessoas ignorantes. Isso é autolatria. Em sânscrito chama-se pratista, aqueles que desejam ser adorados por almas obscurecidas. Isso é assim, não é aprovado dentro dos textos védicos, dentro da nomenclatura védica. Então, como receber o mantra do mestre espiritual? Primeiro, esse discípulo ele tem que fazer. Como ele vai saber? Como é que você vai saber se o mestre é autêntico ou não, né? Também tem isso. Primeiro, você tem que fazer uma avaliação da sua autenticidade. Porque se você não for autêntico, você não vai reconhecer um ser autêntico, tá? Então, você tem que avaliar o que eu quero. Eu quero aprender? Eu quero realmente evoluir? O que eu quero? Por que eu quero um guru? Quer moda? Porque é legal? É cool ter um guru? É para isso que eu quero um guru? Se é essa a sua intenção, pode ter certeza que vai aparecer um equivalente para você. Tá? Depois, mas aí deu tudo errado. Bom, é isso aí. Entendeu? Agora, se você for autêntica ou autêntico na sua abordagem, por que eu quero um guru? Eu quero um mestre que tire as minhas dúvidas existenciais e eu quero evoluir. Então, ok, aí você já tem um bom início. Você não está buscando um mestre para você se sentir salva, porque ele vai te salvar e tal, e vai dar uma sensação de alívio psicológico. Tudo bem que isso produz, faz parte do pacote, mas não é a pauta. Isso é secundário. O mestre espiritual é para tirar as suas dúvidas. Se ele não consegue tirar as suas dúvidas, procure outro. É muito simples. Entendeu? Então, é assim. O mestre espiritual autêntico, ele resolverá as crises do discípulo. O discípulo virá com perguntas e ele ficará satisfeito de responder. E não importa o tipo de pergunta. O mestre espiritual autêntico, ele não tem receio de perguntas. Assim como uma pessoa inteligente aprecia pessoas inteligentes, assim como um bom jogador de futebol aprecia um bom jogador de futebol, assim como um bom pescador gosta de estar na companhia de outros bons pescadores, assim também o mestre espiritual aprecia pessoas inteligentes, inquisitivas, meditativas, perscrutadoras, agressivas na sua abordagem em relação ao sentido da existência. Não há problema nenhum em perguntas, e quanto mais intensas, quanto mais complexas, quanto mais difíceis forem, tanto mais prazer isso produzirá no mestre autêntico. Se o mestre não for autêntico, ele vai se incomodar. Daí ele vai dizer que você não tem capacidade de entender, ele vai dizer que você está sendo arrogante, ele vai dar algum subterfúgio e vai transferir para você a responsabilidade da incompetência dele. Você vai se sentir envergonhado e vai ficar por isso mesmo. Troque de guru, continue procurando, você não encontrou ainda. Então, essa aqui é a realidade. Vamos falando francamente, porque eu também sou um jogador no campo. E eu, claro, né, assim como jogador, já sei como funcionam as regras do jogo e quero vencer, né, a etapa. Então, eu não posso
ludibriar outros que também querem. Então, temos que falar francamente, porque isso está me afetando também. Ele está aqui, eu tenho um princípio comigo, eu existo. E aí, como é que fica essa história? Eu também estou interessado em resolver esse assunto. Tá? Então, a busca de um mestre autêntico é fundamental para essa situação ser equacionada de forma definitiva, eficaz, e não paliativa. Não apenas para se sentir, ok, tudo bem, né, assim, uma médiazinha, e depois renasce novamente na forma de carbono. Não adianta. Tá? Então, o assunto tem que ser definitivo para sempre, para não haver mais renascimento. Esse é o propósito do conhecimento védico, chama-se moksha, ou a liberação. Tá? Então, quando você recebe o mantra, qualquer mantra de um guru com essa natureza, esse mantra vai funcionar em você se você for autêntico. Se você não for autêntico, ele vai ser uma decoração, uma estátua que você vai colocar na sua prateleira para se sentir evoluído. Só isso. Tem um efeito? Tem. Porque cultura é cultura. Você vai ficar refinado intelectualmente. É um espírito que evolui com cultura. Então, sempre tem benefícios. Mas se o objetivo for ascender, então muda as regras do jogo. Tá? É preciso que o discípulo, o aprendiz, o ouvinte, aquele que vai receber o mantra, tenha autenticidade. E o que significa autenticidade? Ora, se, por exemplo, né, vamos dizer, eu quero ir a um país, viver a um país externo. Então, eu quero morar na Inglaterra, ou vou morar na Dinamarca, sei lá. Sabe, atitudes básicas como, por exemplo, conhecer as regiões da Dinamarca, conhecer as cidades, conhecer a língua, a alimentação, a cultura, é simplesmente básico, né? Então, aquele que quer identificar ou relacionar-se com um guru autêntico, ele deve, então, conhecer a natureza do mestre, conhecer os conhecimentos que esse mestre vai passar, a fonte do conhecimento, ele deve se interessar pelos conhecimentos que o mestre está transmitindo antes de aceitá-lo. Ok, uma vez que identificado isso daí, então ele pode aproximar-se do mestre, e como o próprio Sri Krishna, o mestre supremo, o mestre dos mestres, ensina na sua orientação absoluta na Bhagavad Gita. Ele diz, Tad vidi pranipatena, pariprashnena sevaya upadekshanti tegyanan gyananina tatodarshinaha. Ele diz, gyananina tatua, verdade, darshinaha. Ele vai te mostrar o conhecimento verdadeiro. Então ele diz, aproxima-te de um mestre espiritual autêntico, tadvidi pranipatena, e faz a essa pessoa perguntas inteligentes, proativas, porém com respeito, porque pode ser que você esteja diante de um mestre autêntico, então não chega lá, chegando, que você pode cometer uma falha. Então chega na humildade, chega lá na busca adequada. Então você faz perguntas inteligentes, não se preocupe, ele não vai se sentir incomodado com isso, porque quando ele é autêntico, ele gosta. Faz perguntas inteligentes, tenha educação, respeito, né, consideração ao mestre e presta serviços. Porque, e aí Krishna diz, presta-lhe serviços com amor e devoção. Assim, ele te mostrará o conhecimento que está guardado com ele. É assim que funciona. Então, a ideia de aproximar-se de um mestre significa também nutrir esse mestre, cuidar desse mestre, adotar esse mestre como um filho no coração. O amor de mãe é o amor mais puro. Então, o mestre pode ser uma mulher também. Então, adotar essa pessoa como um ser amado no coração, como um filho, aquele que vai ser cuidado, que vai ser maternado. O amor mais puro é o amor de mãe. Então, ao aproximarmos do Supremo, nós temos que nos aproximar com essa natureza maternal. Com um mestre autêntico, ele é um representante do Supremo. Então, você vai tratar esse ser como se você estivesse tratando o próprio Deus. Por exemplo, se eu vou na sua casa e eu não te encontro lá, você não aparece, está lá no fundo, demora um pouco, mas aí vem o seu gatinho. Como é que eu vou tratar o seu gatinho? Eu vou tratar com o mesmo amor, eu vou tratar com carinho, eu vou tratar com respeito, porque é o seu gatinho. Mesmo que eu não tenha muita afinidade com gatos, eu vou ter gentileza porque é seu. Então, semelhantemente, aquele que é o mestre autêntico, normalmente ele representa o absoluto, o Criador. Então, esse ser que representa o Criador, ele deverá, então, ser tratado com respeito, com carinho, com gentileza, com amor maternal. E, com isso, o discípulo está expressando como ele deseja se relacionar com o absoluto. E isso ganha o coração. É muito simples, é uma técnica bem simples e inteligente. Por exemplo, se eu quero conquistar você, eu trato bem o seu cachorrinho.
Se eu chegar lá e tratar mal o seu cachorrinho, acabou a relação. Você não vai querer que eu vá mais na sua casa, porque você ama o seu cachorrinho. Eu vou ter que tratar, e é uma questão de bom senso. Então, tratar o mestre com respeito, amor e carinho pela pessoa que ele representa é simplesmente amar a pessoa que o mestre representa, e é um bom começo para uma relação. Tá? Então, a maneira correta de receber o mantra do mestre é: você tem que ter um objetivo muito claro e produtivo ao aproximar-se do mestre. Você não pode entrar no modismo de ter o mestre para ter o mestre, que é cool, porque é moda, porque você vai acabar encontrando um que também gosta de estar nessa vibe, e aí você vai encontrar um charlatão que vai te explorar ou vai fazer você achar que ele é uma grande coisa, no final é alface de feira. Sabe como é que funciona alface de feira, Vânia? Já ouviu essa expressão? Alface de feira? Você chega na feira no final da feira, né? Eu moro aqui perto de uma feira, então eu sou experiente nesse assunto aí. Que eu sempre deixo para ir no final, porque procrastino, aí chega lá, vou comprar o alface, chega lá, tá tudo murcho. Por quê? Final de feira. É uma decepção. Então, quando a gente procrastina, quando a gente enrola, quando a gente vai no banho-maria, ali no superficial, o resultado normalmente é uma decepção. Tá? Então, você quer saber se você está diante de um mestre autêntico? Pressiona ele com perguntas difíceis. Por que que existe Deus? Por que que esse mundo é criado? Por que que eu estou aqui? Qual é a função disso? O que que eu devo fazer caso eu queira sair daqui? Essas pressões são como carinhos, são como abraços maternais no mestre autêntico. É como beijo de mãe. Ele ama ouvir esse tipo de pressão. Tá? Agora, se ele não sabe te responder, ele vai dizer: você não tem capacidade para entender. Você ainda precisa evoluir. E ele coloca você lá embaixo, te humilha, você vai se sentir um nada e ele vai ficar lá em cima, e essa relação vai ficar assim, narcisista, abusiva, superficial e insignificante, porque ele vai ser um super autólatra e você vai continuar na sua ignorância e na ansiedade. Então, vai para outro. Simplesmente deixa ele curtir lá a autolatria dele e procura outro que você vai aproveitar melhor o seu tempo. Tá? Então, mestres autênticos gostam de perguntas inteligentes e bem feitas. E eles respondem com gentileza. E se o discípulo não entender, ele responde de novo até que ele compreenda. Não há problemas nenhum. Então, a primeira definição de mestre autêntico é predisposição a responder perguntas e com satisfação por respondê-las. Quanto mais desafiadoras, quanto mais prazerosas são para o mestre autêntico. Então, você vai identificar isso daí rapidamente. Tá? E o discípulo autêntico é você tem que saber que você precisa, que você quer um mestre não para ser uma decoração na sua vida, mas para ser um orientador real que vai fazer com que você pare de nascer como ser humano de uma vez por todas. Ou seja, você vai ascender. Existe um propósito objetivo para a criação do universo, que é a maturação das almas. Então, isso tem que acontecer em algum momento. Ou vai ficar até quando? Isso tem que chegar a um fim, ou seja, o curso termina. E como é que chama isso daí? A ascensão. E os mestres autênticos têm essa função de orientar e treinar o discípulo para ascender e não renascer mais no mundo material. Chamado mundo material, né? Então, quando o discípulo autêntico ouve o mantra, aí esse mantra, então, vai funcionar para esse propósito. Tá? Então, é assim que funciona. De uma maneira bem simples, não sei se eu consegui ser objetivo, espero que não tenha sido rabugento aí para vocês aí, não sei se fui assim, talvez impaciente um pouco, quem sabe, mas é porque a gente tem pouco tempo e tem muita coisa para falar e coisas importantes, é uma chance que a gente tem para, transmitir a ideia do conhecimento védico. Eu estou diante de um público exigente, acostumado a pensar, não são pessoas comuns que vêm num domingo à noite numa sala de mantras, não são pessoas ingênuas. Então, eu tenho que aproveitar a oportunidade que eu tenho para, quem sabe, aí seduzir algumas mentes interessadas em não mais renascer num mundo repleto de toaletes e hospitais. Ok? Muito bem, vou parar aqui. E aí, sim, se tiver comentários, perguntas, nós podemos... Devananda, e Marina tem uma pergunta que eu acho que ela botou aqui no chat. Deixa eu ver. Veja lá. Marina é uma queridinha.
Uma amiga nossa. Ana, leia, por favor, porque eu estou no computador da TV aqui e eu não sei mexer. Desculpa. A Marina está perguntando, obrigatoriamente, guru está encarnado? Guru, A Marina, você quer fazer a pergunta você mesmo? Oi, tudo bom? Não, é isso mesmo, Deva, tudo bem? É Tudo a bem. Marina mesmo aqui. Não, a Marina. pergunta é se eu entendo do jeito que você estava comentando de ser uma pessoa, um guru representante num determinado momento, mas ele obrigatoriamente é uma pessoa e está aqui encarnado na Terra ou não? O caminho pode ser feito de outra maneira? Eu não sei se ela está aqui na sala, não está, não. Eu tô aqui, Deva. Não é você, não, é outra pessoa, porque Tá bom. A sua Tô pergunta... aqui sim, viu? Quem está aí? A Cíntia. Olha lá. Eu tô aqui, sim. Então, não vou mencionar, Cíntia. Pode mencionar, pode mencionar. Eu vou mencionar o nome da pessoa, tá? Vou só mencionar o conceito em si. Tá. Eu estava conversando com a Cíntia, uma pessoa muito, né, assim, especial, né? Ela é um mestre também, né? E nutre e materna uma comunidade de pessoas, né, espirituais, buscadores e tal. E eu estava conversando com ela e ela passou por uma decepção, né, com relação a isso, com relação ao mestre. E aí, em determinado momento, eu estava fazendo o mapa dela, né? O mapa dela foi assim uma delícia de fazer. Nós ficamos 7 horas juntos fazendo o mapa. Era para ser 3, né? 2h30 e acabamos ficando 7 horas ali entretido, né? Naquele livro incrível, né? Cheio de detalhes, e acabamos que o tempo passou assim. E em determinado momento, ela falou assim: olha, eu cheguei a uma conclusão, que para mim, mestre bom é mestre morto. Mestre bom é aquele que já morreu. Esse daí não cai mais, esse não decepciona, então, mestre bom é mestre morto, né? Eu achei muito engraçado no momento, porque essa é uma ideia que realmente assim transmite segurança. O mestre já viveu, não aprontou nada, não decepcionou, não caiu, ufa! Nossa, que bom! Então, vou ficar com esse daí, porque os que estão aqui, tá todo mundo caindo, despencando igual banana madura, e a gente não consegue se agarrar em ninguém, porque se agarra, despenca, é mole, cai junto, é uma terrível. E realmente essa é uma ideia, né, de algo que é muito comum atualmente, em função do fato de que a pressão da sensualidade, no passado você não tinha tanta sensualidade, né? E isso não afetava tanto os assim chamados mestres, porque eles não eram tão expostos a essa agressividade de sensualidade, então eles ficavam mais ou menos, vamos dizer assim, calminhos. Mas com a exposição à sensualidade, eles meio que, né, ficam meio assim, sei lá, talvez inebriados aí com a sensualidade, acabam caindo com facilidade. Então, o que acontece? Como eu falei no início, o mestre em si, ele é um princípio, tá? Então ele funciona independentemente de uma pessoa que assume um avatar humano, ok? É como, por exemplo, a caixa do correio. A caixa do correio, se você coloca a sua carta na caixa do correio, a carta vai chegar no destino. Se a caixa do correio for autorizada, ela vai chegar no destino. Mas imagina que essa caixa está suja, picharam a caixa, pombos fizeram lá, né, os serviços dos pombos, as pinturas, as artes, né, que eles fazem, que eles estão decorando todas as praças assim, com aquelas artes maravilhosas, né? E aí os pombos fizeram ali uma arte ali na caixa de correio, ela está bem, né, tipo assim, não está muito atrativa. Mas se você dá uma ajeitadinha ali, coloca a sua carta lá dentro, ela chega no destino, tá? Independentemente da condição da carta ou da caixa. Porque o que determina aí? A autoridade em si, é o poder investido na caixa. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é papel. Papel é papel. Eu posso pegar um papel e fazer uma decoração mais bonita que o papel lá e vai valer mais que isso? Depende, né? Às vezes até vale uma pintura, vale muito mais, às vezes, que o dinheiro. Mas, assim, de modo geral, papel é papel. Você não pode pegar papel e fazer um desenho e falar: o meu desenho é mais bonito que o do dinheiro, então vale mais. Não é assim que funciona. Por quê? Porque não é o papel em si,
é a autoridade investida no papel. Tá? Então, é o poder que envolve aquele pedaço de papel. Tá? Então, assim, o mestre, o guru, ele pode estar, né? Bom, o conceito encarnado, por exemplo, não é um conceito védico, é um conceito ocidental. Não existe o conceito encarnado, tá? Em Vedas não existe encarnado. O que existe é o conceito de Jamna, que significa o conceito avatar, né? O Jamna avatar, ou Jamna, que significa nascer na forma humana. Por quê? Os Vedas, eles não partem do princípio de que o mundo é uma entidade real. Eles sempre partem do princípio de que é uma simulação. Então, para você falar que o guru está encarnado, primeiramente você teria que demonstrar que a carne é possível. Se você demonstrar que a carne é um ente real, então você conseguiria dizer que ele está encarnado. Entretanto, como a carne basicamente são moléculas, átomos, partículas, cordas, criptografia, matemática, simulação de realidade, então não há esse conceito védico. Encarnação não é um conceito védico, é um conceito recente, né, ocidental, muito utilizado no mundo ocidental, mas ele não procede do ponto de vista da realidade, da dimensão da criação do Jagat, que é o chamado universo. Tá? Então, nós não dizemos que o guru está encarnado, ok? Nós dizemos que o guru está corporificado, ok? Então, a forma humana é um corpo, é uma forma. Então, o guru corporificado, mas o guru encarnado muda o contexto, porque se a carne for possível, então a matéria é possível. Se a matéria for possível, então o ateísmo também é. Afirmar que o guru está encarnado ou que nós estamos encarnados é basicamente ateísmo. Só que, tipo, não dá para explicar isso agora, mas se a gente pegar essa afirmação, estou encarnada ou nós estamos encarnados, isso é basicamente fomentar o materialismo. E fomentar o materialismo fortalece o conceito ateísta. Então, basicamente, essa afirmação pode ser transformada em ateísmo. Inclusive, os ateus se utilizam muito desse recurso para, em debates, né? Quando se vai debater com os ateus, a ideia de que nós estamos encarnados é utilizado pelos ateus, porque isso demonstra que eles têm razão na teoria ateísta. Nós védicos, os representantes védicos, não partimos do princípio de que nós estamos encarnados. Nós partimos do princípio de que nós estamos condicionadas, ou somos almas condicionadas ao corpo, que é o avatar. E esse corpo é uma simulação de realidade. É assim que nós entendemos a realidade da criação. Nós não partimos do princípio de que a criação é um ente real, porque nós temos matemática contemporânea suficiente já para demonstrar que nós estamos diante de uma simulação, que é uma projeção holográfica. Então, isso simplesmente dissolve o materialismo, e ao dissolver o materialismo, você automaticamente, né, dissolve o ateísmo, e, portanto, o materialismo, que é o idealismo de Aristóteles, e o ateísmo moderno, viram fósseis filosóficos. Mas se você afirmar que estamos encarnados, então isso reforça o ateísmo e é uma tese ateísta, basicamente, tá? É só para contextualizar isso aqui, eu não estou dizendo que você é um ateísta, tá bom? Só estou informando que o conceito em si, ele é ateísta. Então, a gente não parte desse princípio de encarnação, tal, né, matéria, etc. Mas sim, o mestre ele pode estar corporificado, não há problema nenhum em relação a isso. Inclusive, só que a diferença é que o mestre ele sabe que é uma simulação, ele aproveita bem o tempo disponível e auxilia outros a saírem da simulação. É assim que funciona, tá? Agora, não há problema nenhum o mestre estar corporificado. Agora, quando o mestre ele ascende, então ele deixa a sua forma, digamos assim, Vani. Existem duas formas, Vapo e Vani. A forma Vapo é aquela que você, em tese, está vendo, está enxergando, aquela que você fala, enxerga, etc. E a forma Vani são as orientações deixadas pelo mestre. Então, as orientações do mestre são mais importantes do que olhar o mestre. Porque as orientações do mestre é o que vai libertar você da condição de ignorância ligada ao corpo, que vai te prender e vai te fazer renascer. Então, é o conhecimento que vai te libertar. Ver o mestre não é tão importante. Mais importante é ouvir o que o mestre tem a dizer. Tá? Inclusive, com o próprio Jesus, às vezes dizia, né? Mas o pessoal perguntava assim para ele, mas você fica falando aí e tal, e fazendo essas coisas, e esses milagres, e por que você faz isso? Ele dizia, isso é só para chamar atenção, porque assim eu consigo a atenção deles. E com isso eu consigo explicar o que realmente é interessante. Porque aquele que bebe dessa água,
não sente mais sede. Aquele que come desse pão não sente mais fome. O que ele queria dizer? É um truque para que eles acreditem no que eu estou falando. E entendendo o que eu estou falando, ascendam aos céus. Essa é a técnica. É mais inteligente que eles entendam o que eu falo, ou que eles pelo menos ouçam o que eu falo, do que eles me veem. Por isso ele se escondia. Às vezes ele ficava lá 40 dias, lá em cima, no deserto, lá na montanha. A missão era tão importante, ele, né, poderia estar no público, aproveitar o máximo de tempo possível para estar no público. Mas não. Ele falava, o importante era a fala dele. Depois o pessoal ficava comentando o que ele falava. Mas ouvir os conhecimentos é mais importante do que ver o mestre. Tem uma orientação dentro do conhecimento védico para os mestres. É um ensinamento para os mestres. É uma orientação para os mestres. Aqueles que se tornam mestres têm essa orientação. E os Vedas vão dizer o seguinte aos mestres: o mestre autêntico, ou verdadeiro, aquele que cruzou o oceano da ignorância, é aquele que vai deixar o barco que ele utilizou para atravessar o oceano da ignorância do lado de cá da margem, para que outros também atravessem. Então, quer dizer, como é que você vai atravessar um rio e vai deixar o barco do lado de cá? Os conhecimentos, os ensinamentos, o caminho feito pelo mestre é o barco com o qual os outros também poderão acessar o nível de sabedoria e ascensão e romper com o ciclo do samsara, que é o que obriga a pessoa a ficar renascendo nas formas humanas. É o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, tá? Ok? Posso perguntar? Então, as chefes estão ali, ó. Eu só estou obedecendo elas. Levantei a mãozinha. Pode ser? Claro, sinta vontade, gente. Quem quiser levantar a mãozinha virtual, ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Tá? Tem 2 perguntas aí no chat, então fala você, Doris, depois a gente pergunta. Doris. Prazer, Doris. Bom, pelo que eu estou compreendendo, o ser que é o mestre e que vai ter essa responsabilidade de tentar arregimentar pessoas para esse lado, vamos dizer assim, de mais alto desenvolvimento, ele já nasce com esse tipo de propósito, se é isso que eu entendi. Mas você também falou que, como esse mundo é um mundo muito sensualizado, esse mestre, ele poderia, vamos dizer assim, ao invés de seguir com esse propósito, por alguma situação, ele poderia, vamos dizer assim, descer, não continuar com esse propósito e fazer com que ele decaísse daquela condição de mestre. Não sei se eu estou me fazendo entender. E aí eu vou perguntar uma coisa em cima disso. O que você acha que aconteceu com o Dalai Lama, com essa recente situação com a criança? Não, essa não ia deixar de passar em branco, né? Essa pergunta tinha que estar na pauta. Eu estava esperando, né? Essa pergunta, não, alguém vai colocar a pergunta. Vamos lá, por partes, né? Olha, existem 2 tipos de... Como eu falei, o mestre é um princípio, tá? Vamos supor, vamos colocar assim, gerente do banco. É um princípio. Então, você pode ocupar o posto ou eu posso ocupar o posto. O posto, gerente de banco, vai estar sempre lá, tá? Então, você pode sair, outro pode entrar e tal, mas o posto permanece fixo. Então, o posto mestre espiritual é um princípio fixo. Os jogadores podem assumir esse posto temporariamente para fins didáticos de evolução. Então, é assim que funciona. Agora, tem o mestre, que é o avatar Shakti Avesh Avatar, que é o descendente, ele descende dos Swargas, que são os planetas celestiais,
ele já descende com uma certa potencialidade de conhecimento, já de realização. E tem o mestre, que é o ascendente, que é aquele que é selecionado entre os jogadores como um aprendiz ascendente. Tá? Então, tem o descendente e tem o ascendente. Normalmente, os que caem são os ascendentes. Tá? Os descendentes não caem. Os descendentes eles vêm já com uma certa estrutura, com uma certa bagagem já formalizada. Eles não caem. Tá? Normalmente, eles saem cedo também. Normalmente, eles são reformadores, eles acabam tendo que sair rápido porque eles criam um pouco de confusão no ambiente. Então, eles geram, né, uma instabilidade, mas esses são os descendentes. Eles são chamados Shaktis, Avesha, Avatar. Shakti, potência, Avesha, vindo, Avatar, descendentes. Eles descenderam dotados de poder divino. Eles não caem, tá? Eles são experientes. É como, por exemplo, uma onda. Se está na beira do mar, a onda vem, bate, tem um homem e uma criança. É a mesma onda. A onda vem, bate, derruba a criança, mas não derruba o homem. Por quê? Ele tem mais estrutura. É assim que funciona. Os mestres descendentes, os Shaktis, eles não caem com a sensualidade, eles não se perturbam com a sensualidade. Eles até convivem com a sensualidade, não é nenhum problema para eles. Mas eles não caem com isso daí, tá? Agora, os ascendentes, que são os aprendizes selecionados entre os jogadores, esses daí é que costumam cair. Porque eles ficam encantados com a aura de adoração, de poder, né? As meninas são muito encantadoras, então elas, sem querer, também seduzem os mestres, né? E quando eles não são maternais, por exemplo, quando eles não têm um olhar maternal, quando eles não têm amor maternal por elas, naturalmente eles vão ter testosterona, eles vão, assim, uma consequência de você ser apreciado, adorado, é você poder desfrutar das mulheres. E isso é uma tortura para mestres, vamos dizer assim, entende? Que você tem todas as facilidades, mas não tem, né, o acesso livre e restrito às mulheres, que é o que os homens ricos, que é o que os jogadores de futebol, os famosos fazem. Eles ganham lá, são famosos, aí eles vão lá com muitas mulheres. Quem já viu isso daí? Jogadores de futebol com muitas mulheres, atores com muitas, né, artistas, músicos com muitas mulheres, jogadores, sabe? Esse pessoal assim que aproveita o dinheiro que tem, a fama que tem, para curtir muito com as mulheres. E as mulheres também, com os rapazes. Por quê? Fama, prestígio e poder culmina em sensualidade e desfrute. E aí eles são restritos, porque eles conseguiram fama e poder através de um sistema que os restringe. E como é que eles vão conseguir desfrutar disso daí? Pelas bordas. Chega uma hora que, né, mentira tem perna curta, e aí aparecem as confusões aí, tá? É mais ou menos isso que acontece. Agora, como é que os ascendentes são selecionados? É assim, você mencionou que eles já nascem prontos, né? Não é bem assim. Os que descendem vêm prontos, mas os que ascendem, não, eles não nascem prontos. Está dito que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita, né, aquele que ele escolhe. Então, a máquina, que é o universo, então ele vai selecionar por algoritmos aqueles que desejam assumir a função de mestres. Então, é por isso que você tem, por exemplo, eles conseguem ser mestres e tal, e depois caem. Como que eles conseguem? Porque existe uma abertura. Qualquer jogador que queira assumir essa função de mestre está aberto, é um princípio. Agora, como ele vai se manter na posição de mestre, como ele vai se tornar equivalente aos descendentes, porque o objetivo é se tornar equivalente aos descendentes. Os descendentes descem e estabelecem um estándar, que é um padrão. Os ascendentes se esforçam para chegar na equivalência do padrão. Então, eles tentam ficar iguais aos mestres descendentes. E, normalmente, os mestres descendentes, eles são mães, eles são compassivos, eles são maternais, eles vêm com amor maternal, com compaixão, eles não vêm com sedução, sensualidade, eles não vêm com essas histórias aí, entendeu? Então, os mestres que não conseguem absorver ou experimentar o princípio de compaixão, ele naturalmente ele vai ficar sensual, porque a aura de poder, de prestígio, de adoração e pompa, etc., em algum momento ele vai querer desfrutar desses recursos todos, né? E aí é onde eles caem. Mas a primeira seleção não é do jogador. A máquina seleciona os jogadores pelos algoritmos, ou seja, pela intensidade de desejo.
eles sempre começam contaminados, tá? Normalmente eles começam contaminados com desejos egocêntricos, com ímpetos egocêntricos, mas espera-se que, com o passar do tempo, eles se refinem e libertem-se do egocentrismo e absorvam o princípio descendente, que é compaixão, amor de mãe. Aqueles que não conseguem caem com muita facilidade. Aqueles que têm amor de mãe não caem com facilidade, porque ele vai ter amor de mãe. Ele não, a sensualidade dele é uma sensualidade maternal, de nutrir. Mães querem nutrir, elas sentem êxtase nutrindo, maternando, cuidando. Então, aqueles que se tornam autênticos, eles se tornam maternais. Tá? Então, eles vão querer nutrir, vão amar como mães. Eles podem estar na forma masculina, mas o comportamento vai ser sempre maternal, como, por exemplo, o São Francisco de Assis. Ele preferiu morrer a que dar vazão à sensualidade dele. Eu não sei se vocês conhecem a história de São Francisco, como foi que ele morreu, o motivo pelo qual ele morreu. Não sei se vocês conhecem. O São Francisco de Assis, ele era como o Santo Agostinho também. Os dois eram iguais, assim, no tipo, eles eram playboys, eles eram boys, né? Assim, malhadões, bonitões, da sociedade, ricos, charmosos, as meninas piravam neles, e eles piravam nelas. E era uma piração total. Tanto São Francisco quanto o Santo Agostinho. Eles eram playboys, eles curtiam as festas com as meninas, nenhum deles era casado porque eles gostavam de ter muitas mulheres e aí não dava para casar, então, tal. E os dois viraram santos, homens santos, tá? Cada um usou uma técnica diferente. Não vou falar do Santo Agostinho, vou falar só do São Francisco, porque eles que chamam mais atenção. Ele foi para a guerra, né, e tal, e aí ele viu lá as atrocidades humanas, ele ficou com um choque, né, emocional de ser humano, e ele quis, sabe, ficou com compaixão, ele, né, enfim, queria ajudar os humanos a serem mais humanos, pararem com as violências, porque ele era uma boa pessoa, ele gostava só de namorar, qual o problema? Ele era um jovem, normal, e ele tinha amor, ele gostava só de se divertir. Então, quando ele foi na guerra, ele foi obrigado a matar crianças, que era assim, né? Você tinha que matar crianças, tinha que matar mulheres, ele foi obrigado a fazer isso, e ele ficou com trauma de ser humano. Quando ele voltou para casa, ele não queria mais ser humano. E os pais acharam que ele enlouqueceu. E como ele não queria mais ser humano, ele procurou uma identidade para ele, e ele se identificou com o espírito espiritual. Então ele foi com quem? Com Jesus. Então, para ficar cada vez mais perto de Jesus e subir e deixar a humanidade, ele então assimilou os mesmos comportamentos de Jesus. Ele ficou maternal, virou uma mãe. Só que o que acontece? Ele ainda tinha, biologicamente, o corpo tinha memórias biológicas de quando ele era um jovem. Então, eventualmente, ele sentia impulsos eróticos, impulsos sexuais. Ele repelia mentalmente. Eu fui monge durante 8 anos, né, celibatário. E as técnicas são as mesmas. Quando vem um impulso erótico, você tem que, né, olhar para a mulher que despertou o impulso erótico e mentalmente fazer sabe o que os índios americanos faziam com os invasores? Eles tiravam a pele, né? Chamam técnica escalpelar, né? Escalpelar. Então nós aprendíamos a fazer essa técnica. Olhava para a mulher que inspirou erotismo e tirava a pele dela, imaginava ela sem a pele, era 1 milímetro de pele, se transformava num monstro e a libido ficava ok, em 1 segundo. É uma técnica bem interessante e a gente utilizava essa técnica para poder lidar. Sempre que via um impulso erótico, tirava a pele da mulher e via a parte da carne, dos músculos, dos ossos, das veias e tal, e pronto, passava rapidinho o erotismo. E, bom, então, assim, algumas técnicas que eram utilizadas, e como eu fui monge, eu conhecia as várias técnicas, porque se uma não dava certo, a outra dava. Mas o ideal era sempre olhar para elas como filhinhas. Só que, assim, um jovem com 20 anos de idade não tem filhos, né? Não teve ainda chance de viver como ter uma filha. Então, você lembra das irmãs, que são as irmãzinhas menores. Mas eu tive uma irmã que era menor que eu, que ela parecia era terrível, assim. Então, eu não conseguia ter esse amor maternal
e com essa ideia de irmã. Então, eram técnicas, mas a ideia era olhar como filhas. Se não consegue ver como irmãs ou como mães, olhar como filhas. Então, esse exercício de ver como filha, como alma condicionada e tal, ele purifica o coração, purifica o desejo erótico. O São Francisco, ele tentava todas essas técnicas. Ele olhava como filha, olhava como mãe, olhava de todas as formas, mas ainda assim o impulso erótico permanecia lá. Aí um dia ele resolveu resolver esse assunto aí de uma vez por todas. Ele subiu num chalé para passar o inverno no chalé. Isso tem nos livros, tá? Não estou inventando nada disso, tá? Tem nos livros que contam a história dele e também tem no filme. Se vocês pegarem o filme lá de São Francisco, vocês vão ver que ele simula isso daí. Então, o que ele fazia? Ele ficava totalmente nu na neve. Primeiramente, ele fazia 3 montinhos de gelo, tá? Então, ele fazia as piramidezinhas de gelo, né, tal, e fazia um orifíciozinho no gelo para caber o pênis. E eram 3. Então ele dizia assim: essa é minha esposa e essas 2 são as minhas amantes. E você que quer desfrutar, então irá desfrutar. Mas primeiro vamos tomar um banho apropriado, porque fazer amor sem um banho não é educado. Então vamos nos banhar. Aí o que ele fazia para se banhar? Tirava toda a roupa e se jogava num roseiro, um roseiral, que na época do inverno não tem folhas, é só espinho. E ele se jogava nesse roseiral e se arranhava, se sangrava, se machucava todo. E aí o sangue, ele dizia assim: agora estamos bem banhados e perfumados com rosas. E nos banhamos, estamos limpos. Agora vamos fazer amor. Aí ele introduzia o pênis dentro daqueles orifícios que era de gelo e abraçava as formas de gelo. E ficava ali e dizia: desfrute, você não quer desfrutar? Desfrute agora. E assim ele se autoflagelava e se castigava para tentar eliminar o impulso erótico que estava, né, no corpo. Isso ele fez muitas vezes, não estou mentindo, está descrito na biografia dele, tá? O resultado consequente disso, ele pegou o quê? Tuberculose. Ele pegou tuberculose. E ele então faleceu de tuberculose como consequência dessa técnica que ele utilizou. Mas ele preferiu morrer a que ser um escândalo. Então, os mestres autênticos, eles preferem morrer a ser um escândalo, a ser uma decepção na vida das pessoas. Os que são charlatões, não. Eles preferem escandalizar os demais, eles transferem a responsabilidade para os demais, mas eles não se autossacrificam, porque eles se autoadoram. E é assim que funciona. Agora, a questão do Dalai Lama, né, que você mencionou. Olha, para mim, pessoalmente falando, tá na cara, tá evidente que ele ali, ele está simplesmente, é tão óbvio que ele está sendo filmado, ele está sendo visto, ele está sendo observado por outras pessoas que estão interagindo com ele. É óbvio que ele não tem nenhuma intenção real de ser uma pessoa mal, vamos dizer assim, uma pessoa de má intenção ali. Só que, na minha opinião, francamente falando, aquilo é a atitude de uma pessoa senil. Que acontece, eu tenho o pai de uma amiga minha, ele está andando na rua, ele tira o pênis para fora e mostra para as pessoas. Ele era diretor de banco, foi professor de escola, ele tem vários netos, netas, ele é uma pessoa normal, quer dizer, era, né? Então, uma pessoa de moral, de boa índole, não tem comportamento promíscuo, casado há 55 anos, de casado, nunca teve traição, uma família bem organizada, feliz. E, de repente, a idade, ele sai na rua e tira o pênis e mostra para as pessoas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sem nenhuma má intenção. Daí uma pessoa vê aquilo e vai bater nele, vai querer bater nele, vai prender ele como pedófilo, tem a ver com a deterioração do sistema neurológico. Quando eu vi a cena pela primeira vez, foi o que me veio na cabeça. Isso é uma deterioração do sistema neurológico. Ele está agindo de uma maneira inconsciente e, portanto, inconsequente. E a comunidade não vai ter misericórdia de fazer essa análise dele. Na minha opinião, ele tem que ser retirado, preservado, e um outro deve substituí-lo para ser o porta-voz dele. Ele não tem condições mais de ficar em público. Essa foi a minha leitura dele. Eu não fiz uma leitura dele
como pedófilo, como abusador de criança, porque essas coisas aparecem, sabe, assim, e um abusador de criança, um pedófilo, não faz isso em público. Eles são experientes, eles são espertos, eles fazem escondido. Você não viu o João de Deus, como ele fazia? Mandava fechar a porta, o pai tinha que ficar olhando para a parede. Tem uma série de esquema para poder abusar da pessoa. Aquilo em público, está claro que aquilo tem a ver com deterioração de tempo no sistema neurológico. Essa é a minha opinião. Eu não tenho outra opinião acerca dele. Eu não acho que ele seja pedófilo, eu não acho que ele tenha má índole, eu não acho que ele tenha... Eu não tenho informação, não tenho histórico dele, e a atitude dele pública fica evidente que ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele está, tipo, zen noção. E isso tem a ver com a deterioração do sistema neurológico, é um problema biológico, não é psicológico, nem de caráter, é neurológico. Ele só precisa ser retirado do público, só isso. E ser cuidado, com misericórdia, com compaixão, como a gente cuida dos nossos vovôs, das nossas vovós, quando estão meio lelezinha da cabeça. Qual o problema? Ele fez a função dele, já trabalhou bastante pela humanidade, agora ele, vamos cuidar dele, só isso, nada mais. Essa é a minha opinião, né? Eu também imagino que seja por aí, mas eu não vi nenhum tipo de mensagens, nem de preocupação nesse sentido, que eu acho que seria importante, né? Pois é, aí a gente entra na assessoria dos discípulos, né? Porque, assim, o discípulo, ele tem uma tendência de divinizar o mestre ao extremo. E ele esquece que o mestre, ele tem uma forma humana, que tem comportamentos humanos, que funciona biologicamente com as leis da física. Então, o discípulo, ele não consegue conviver com a ideia de que o mestre, ele tem uma forma humana. Então, ele quer que o mestre, obrigatoriamente, seja divino o tempo todo. E o resultado é esse desastre. Na hora de assessorar, ele sai mal assessorado. Você tentar falar que aquilo ali é um comportamento normal das culturas, cara, isso é uma forçação de barra evidente. Não faz isso. Fala a verdade, ele está senil, a gente vai cuidar dele com amor, pedimos perdão, não vai mais acontecer, a gente vai cuidar para que isso não aconteça mais. Aí aparece um outro representante e tal, acabou. E todo mundo vai perdoar ele porque vai entender. Quem é que não entende isso? O pai da minha amiga lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma casinha no fundo, entendeu? E colocaram uma grade no portão com um cadeado de código que ele não tem acesso. Então, ele é um prisioneirozinho. Ele, às vezes, fica no portão lá, brigando. Ah, mas vocês estão fazendo maldade comigo e tal. Vai fazer o quê? Tem que tolerar. Vai soltar ele na rua, ele vai fazer besteira. Tem que cuidar. É igual criança. Chega uma hora que os pais não viram crianças. Quem não já teve pai que virou criança? Tem que cuidar, tem que cuidar. Agora é hora de cuidar. Ele já cuidou muito de todo mundo, agora é hora de ser cuidado. Né? Ok, obrigada. É por aí mesmo. Namastê. Namastê. Ana? Eu acho que nós temos a Edileia tinha uma pergunta. Vocês podem, se vocês tiverem uma pergunta que a gente precisa dar encerrar, tem várias pessoas aqui que o nosso tempo está acabando, mas, Edileia, você deixou uma pergunta, se você quiser abrir o microfone e fazer, e as outras pessoas também. Então, vou perguntar. Boa noite. Eu gostaria de saber, assim, quando você faz uma consulta com o guru, ele vai falar como, assim, eu queria só entender, eram duas perguntas, na verdade. Dependendo da consulta, ele vai direcionar um mantra específico para cada pessoa. A outra pergunta que eu fiquei em dúvida, Devananda, sobre moksha. Eu não entendi ali, que é o caminho da liberação, é isso? Caminho da liberação. Quase, né? Porque, né, é moksha. 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 Né? Moksha. Aí você tem o Isha, novamente, o Supremo. Né? Moksha significa
é como religar-se, né? Religião, ou ligar-se, yoga, unir-se ao Supremo. Moksha significa fundir-se no absoluto, tornar-se parte do absoluto, liberar-se. Moksha. Se não for moksha, certamente será um moscar. Ou você está em moksha, ou você está moscando e renascendo. É um dos dois, você escolhe. Obrigada. Ótimo. E quanto ao mantra, é isso que eu queria saber. Como que o mantra. O guru ele determina um mantra específico para cada um? Você, por exemplo, tem um limite diário de mantra para fazer ao dia, ou é involuntário? Não, vai depender da escola filosófica que o guru representa, porque aí você vai ter a variedade artística filosófica. A filosofia também tem tonalidades artísticas, sabores, tem cheiros diferentes, cores diferentes, sabores diferentes. Então, os gurus são como cozinheiros. Então, eles vão preparar uma receita, né? E vai depender do tipo de preparação, o tipo de receita que o guru faz é que vai ser essas características. Então, tem gurus, por exemplo, que vão te dar um mantra e vão te dar um sadhana, chama-se sadhana normalmente o processo, tá? Então, aí vai depender da escola filosófica que ele representa. No nosso caso, por exemplo, nós somos Vaishnavas. Então, a nossa escola chama-se Bhakti. Então, o mantra, ou os mantras que nós utilizaremos, são todos mantras da linha devocional, que envolve prema, ou seja, amor ao absoluto. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos um mantra chamado Mahamantra. Então, esse Mahamantra, ele é conhecido popularmente como o mantra Hare Krishna, né? Esse mantra Hare Krishna, ele é muito cantado pelos devotos de Krishna, os Hare Krishnas. Então, ele fica parecendo que esse mantra pertence aos Hare Krishnas, e não é. Ótimo. Entendeu? Eu pensei que fosse. Não é. Os Hare Krishnas gostam muito desse mantra e entoam esse mantra constantemente, porque esse mantra ele é chamado Mahamantra. Maha significa grande. Man, mente, tra, liberação. Então, Mahamantra. Então, entoando constantemente o Mahamantra, purifica-se o coração, purifica-se a mente e se experimenta estados alterados de amor ao absoluto. E ele é muito rápido, ele funciona muito rápido. Então, ele pode ser entoado de diversas maneiras, ele pode ser cantado, ele pode ser dançado, ele pode ser feito como meditação, pode ser utilizado como medicina. Ele tem várias utilidades, ele é tipo um bombril, 1001 utilidades. Então, sabe como é que é, né? E o povo, a gente gosta de dançar. E o Mahamantra permite com que você possa cantar, dançar, pular alegremente. O mantra Om, por exemplo, você não consegue fazer isso com o mantra Om. O mantra Om ele é formal, meditativo, ele é introspectivo, você tem que falar ele sentado, com uma certa métrica, os mantras akáshicos e tal. O Mahamantra, ele tem essa propriedade bombril, de 1001 utilidades, que você pode fazê-lo no banheiro, tomando banho, caminhando, correndo, cantando, meditando, com formalidade, sem formalidade. Você pode brigar com o mantra Hare Krishna. Os devotos de Krishna às vezes brigam. Hare Krishna, Prabhu. Isso é uma briga com o mantra, entendeu? Né, assim, às vezes fala Krishna, 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 tipo, me deixa em paz. Então, você pode usar o mantra Hare Krishna de todas as formas. E cada vez que você utiliza o mantra Hare Krishna, ele purifica a sua mente e o seu coração, independentemente de qual é a circunstância que você está utilizando. Entendeu? O mantra Hare Krishna é o mantra, se você entrar em contato com um guru Vaishnava, possivelmente ele vai, então, introduzir você no Mahamantra e vai ensinar a como fazer um sadhana com o Mahamantra para que você alcance os níveis de consciência superior que os mantras estão sendo oferecidos. Agora tem os outros mantras de outras linhas que vão, entendeu? Utilizar aí os diferentes mantras, tá bom? Gratidão. Obrigada. Namastê. Namastê. Eu acho que a gente encerrou as perguntas, com exceção de uma pessoa que fez um comentário aí no chat, que ela queria saber, desculpa, deixa eu localizar aqui, sobre mantras
Poderia falar um pouco sobre mantras e chakras? Eu acho que... Não sei. Fui eu, mas aí diante do adiantar da hora, né? Ele já falou agora aqui sobre mantras e tudo, e aí não sei se poderia ser rápido ou deixa para uma outra oportunidade, né? Podemos deixar para uma outra oportunidade, né? Isso. Né? Assim, mantras e chakras. É interessante, dá para falar bastante coisa sobre Não isso. é? Pois Dá para é. explorar bem aí o... Isso aí. Mas gratidão. Namastê. Namastê. Então, pessoal, eu acho que a gente... quero agradecer a participação aqui do Devananda. Como sempre não é suficiente o tempo, a gente tem que continuar convidando ele, porque ele sabe muitas coisas aí. Eu mesmo não tinha me perguntado, não tinha me visto como procurando um guru. Mas eu não me... Olha, você sabe qual é um dos efeitos colaterais de se procurar conhecimento? Um dos problemas de se procurar o conhecimento? Alguém já ouviu falar nisso? O principal problema de se procurar conhecimento é encontrar. Você se depara com ele. Em algum momento isso acontece. E quando ele se depara, ele vai ficar ali na sua consciência. E aí, como é que é? Então, me procurou e tal, agora estou aqui. Vai fazer o quê comigo? Vai me deixar aí? Tá vendo tudo? E fica aí parado, com cara de viado que viu Catinguelê, para fazer lembrar nosso finado Raulzito. Quer dizer, o conhecimento vai ficar ali, exigindo de você uma ação em relação a ele. Você não vai conseguir mais dormir em paz enquanto você não resolver o assunto, né? A relação com o conhecimento. O professor Einstein dizia que uma inteligência que se abre para uma ideia nova não retorna mais ao tamanho original. Né? Então, quer dizer, o conhecimento ele tem essa função mesmo, né? De despertar o interesse, a curiosidade, de dar o passo, de evoluir, enfim, de ir adiante, né? Para além. Quando você está na academia, no professor, você está levantando o peso máximo. Aí você está lá, aí o professor vem e coloca mais peso, você olha para a escuta. Mas é assim mesmo. Você tem que superar o seu limite. Senão, qual é a vantagem de vir na academia? Você já conseguiu isso daí, fica em casa. Eu não tenho função nenhuma como orientador, se é para você não superar os seus limites. Então, o mestre é isso, né? Ele vai nos obrigar a superar os nossos limites, a nosso status quo, ou seja, o stand-by ali. Ele vai provocar essa função do mestre, né? Provocar as almas para que elas, sabe, despertem. Ok? Bom, então eu acho que a gente pode terminar com o mantra, né? Nós começamos com o mantra, podemos terminar com o mantra, mas antes eu vou, né? Assim, eu acho que eu interrompi você, não foi, Ana? Você estava falando aí... Não, tá ótimo. Eu só estou preocupada um pouquinho, mas eu acho que a gente pode fazer isso. Eu estou recebendo uma mensagenzinha assim, vermelho, encerrar, mas vamos lá, eu não quero perder essa gravação. Vamos lá, então, mantra. Ok? Uchistata Jagrata Prapya Varam Nibhodata Kshurasya Dhara Nistita Durataya Durgan Patastu Kavayo Vadanti. Vedas. Então, assim dizem os Vedas. Tamaso Madhyoti Gamaya. Saia da escuridão agora, volte-se para a luz. Ó alma condicionada ao ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes, agora que já experimentastes a decepção provocada pela dissolução, é hora de obter conhecimento, sabedoria, liberação. Portanto, por favor, ouça com atenção. Desperta, levanta, caminha e não pare antes de alcançar a meta a qual você está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Para aqueles que se abrigam na letargia e nas sombras da escuridão da ignorância, esses caminham por um caminho difícil. É semelhante ao fio de uma navalha e provocará dor e decepção no devido curso do tempo.
Agora, em sua jornada, se necessário for, devido ao cansaço, sente-se, descanse. Porém, ao fazê-lo, mantenha diante de si a meta a qual você está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Ao sentir-se, então, melhor neste momento, munida de firme fé e determinação em seu coração, e abandonando toda a letargia que surge do apego à escuridão e à ignorância, levanta e anda e caminha e desperta. Por quê? O seu destino já foi previsto, é o despertar. Vedas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, 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 Swaha. Om. Muito bem. Abram os olhos, por favor. Bebam água. Hare Krishna. Hare. Ana, tira a foto antes que desligue. Eu já tirei várias fotos aqui, Ah, então tá bom. mas eu vou aproveitar Gratidão, então, tirando gratidão. uma a mais. Eu queria deixar o Instagram do Devananda Deva, que é caminho.dos.devas, caminho.dos.devas, e o domingo domingo com mantras é domingo underline com underline mantras. E para vocês nos seguirem, desculpa, Deva, você quer falar alguma coisa? Então, quem quiser conhecer o nosso sadhana, só falar com a Ana ou com a Vânia, ela vai dar para vocês o link do endereço da nossa sala dos mantras, onde nós praticamos o mantra, tá? E o nosso sadhana. E o Devananda, como um astrólogo védico, vocês também podem encontrar através desse endereço no domingo no Instagram, né? Do Caminho dos Mantras, que eu acabei de citar. Isso. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês e dizer que domingo que vem estamos aqui. Você quer anunciar, Vânia, o nosso próximo palestrante? Posso Gratidão. Namastê a todos. Namastê. Então, dia 23, a gente vai receber o Radhanatha Das. O nome dele é Robson, e ele despertou para os estudos sobre indologia em 1981, através do livro Soluções, do eminente mestre Hridayananda Goswami. Em 1985, foi iniciado por ele em Bhakti Yoga e durante 12 anos viveu em ashrams no Brasil e na Índia. Nesse período, foi tradutor e revisor da revista Bhaktivedanta Book Trust por 8 anos, tendo traduzido grandes obras como a Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Fez também curso de especialização em língua sânscrita e literatura védica pelo Vaishnava Institute for Higher Education, na Índia. Na área acadêmica, tem licenciatura em letras com proficiência em língua inglesa, pós-graduação em ensino de literatura e língua portuguesa e formação em yoga pela FMU. Desde 1986, tem atuado como palestrante e instrutor de yoga, sânscrito, indologia e acompanhante de grupos de viagem para a Índia. Então, eu participei de um grupo que eu viajei com ele e com o Guru Sevananda, e ele tem
assim, tanta gratidão pela Índia, pelo que a Índia ofereceu a ele, que ele fez um livro que super vale a pena, A Incrível Índia, que ele conta a história da Índia e tudo que a gente precisa saber está ali naquele livro. E também tem um outro livro aqui que é bem interessante, que é Cante Hare Krishna e seja feliz. Namastê. Esperamos vocês semana que vem. Obrigada. Gratidão, Devananda. Obrigada pela participação mais uma vez. A todos vocês, boa noite. Foi um prazer estar aqui. Sempre que eu for convidado, já sabe, estarei por aqui. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau para todos. Um excelente final de domingo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau.